Capítulo 4. A pele do ressuscitado. Intercessor, advogado, sumo sacerdote e roupa. Discípulos confusos, frustrados e perdidos. O que era festa virou luto. Aquele que veio para salvar não foi salvo dos seus acusadores. Os que haviam abandonado tudo agora estão abandonados. Para onde ir se aquele que tinha as palavras de vida eterna não está mais conosco? Até um dos nossos o traiu e se enforcou. Pensamentos semelhantes a esses vagavam na mente e no coração dos discípulos após a sua morte. Contudo, a obra de Cristo ainda não estava concluída. Ele pagou a dívida, assumiu a culpa, provou a ira, mas ele não veio aqui só para morrer. O Pai não permitiu que sua alma permanecesse na morte. Antes, ele o ressuscitou com poder mediante do Espírito Santo. Afinal, a sua obra não estava determinada. Cristo não veio apenas para ser o sacrifício, mas também para ser o sumo sacerdote. Depois de derramar o seu sangue na cruz, ele precisava subir ao tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Na terra, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue e o incensário em suas mãos. Ele aspergia sangue na tampa de ouro da Arca da Aliança. Esta tampa tinha em si esculpidos 2 querubins. Esse lugar se chamava propiciatório, que significa assento de misericórdia, trono de clemência. Com sangue ali aspergido no trono da misericórdia, todo o povo de Israel estava perdoado dos seus pecados. Jesus entrou no mais alto santo dos santos. Ele se assentou. Não tem uma tampa de ouro, mas no trono da graça com anjos ao redor. O perdão estava liberado para todos os que precisassem dele. Depois de tudo o que fez, Jesus poderia exigir a adoração eterna. Enquanto descansava no trono, contudo, a Bíblia não descreve apenas como sumo sacerdote, mas também como intercessor. Abre parênteses. Quem se condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. A palavra interceder significa encontrar com alguém para conversar a respeito de outra pessoa. Jesus foi para o Pai e para conversar a respeito da nossa justificação. Você não será atendido pela intercessão, mas pelo clamor daquele que pagou a própria vida para que pudéssemos viver uma nova dimensão de vida. A oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. Se alguém que foi justificado tem uma oração poderosa, e quanto ao justificador? Que nível de poder tem a oração do homem mais justo que já existiu? Quais são os efeitos da oração dele? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. João 14,16. Sua oração ao Pai teve o efeito inesquecível e revolucionário para cada um de nós. O Espírito Santo veio e ficará conosco para sempre por causa da oração de Jesus. Esse Espírito convence o mundo do pecado por causa da sua incredulidade e da justiça. Porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. João 16, do 8 ao 11. O Espírito Santo é aquele que nos retira da incredulidade, nos tira da dúvida para a ousadia. É aquele que nos traz a consciência que, por melhor que seja o caminho do homem, o final dele é a morte. O Consolador nos convence da justiça porque Jesus foi para o Pai. O Espírito Santo não tem base para nos convencer da justiça sem Jesus junto ao Pai. Ele nos convence do que é certo e da nossa justificação, porque Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Cristo diz aos discípulos que eles não o verão mais, por isso o Espírito Santo irá convencer da justiça.
Como eles não teriam mais Jesus andando ao lado deles como padrão e exemplo do que é justo, eles precisariam do Espírito Santo para ensiná-los o que é correto. Como seus olhos físicos não viram mais o Salvador, eles precisavam de alguém que os lembrasse sempre das consequências da salvação. Este mesmo Espírito também convenceria do juízo, porque, embora vejamos ações malignas neste mundo, Satanás já está vencido e destinado à derrota. Fé, santidade, justificação e vitória. Esses são os efeitos da oração do justificador. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. João 14:12. Na verdade, Jesus afirmou que iríamos fazer as obras que ele faz e obras ainda maiores, não pelo nível da nossa consagração, mas porque ele foi para o Pai. Os dois níveis são assustadores. Fazer obras no mesmo nível de Jesus já é um desafio muito grande. Água em vinho, multiplicações de pães, andar sobre as águas, amar o inimigo, curas e ressurreições. Tudo isso já são obras muito grandes. Já seria um desafio para a maior parte da cristandade. Contudo, o nosso Jesus está pensando além. Ele está dizendo que quando ele orar por nós, faremos obras ainda maiores. Quando ligarmos na terra, ele ligará no céu. Quando desligarmos na terra, ele desligará no céu. Observe que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. No Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício e um incensário na outra mão. Incenso é o símbolo da oração e adoração. Isso indica a confissão de fé do povo. Por favor, deixe-nos repetir. Jesus é o sumo sacerdote da sua confissão. Quando você confessou Jesus como seu Senhor, ele confessou o seu nome diante do Pai. Por essa razão, não deixe o sumo sacerdote sem incenso. Ore, adore, pregue, confesse. Mas lembre-se, é o sumo sacerdote que faz a sua oração ser atendida. O Cristo ressurreto está no céu como nosso sumo sacerdote diante do trono de misericórdia, como nosso intercessor junto ao Pai, e também como nosso advogado junto ao juiz de toda a terra. Pensando juridicamente, o advogado é responsável por defender e apresentar a causa do réu junto ao juiz, bem como mostrar as provas da sua inocência. O mesmo que leva o incensário de nossas orações ao Pai, leva a nossa causa ao juiz. O mesmo que leva o sangue para aspergir no trono da graça, leva esse sangue como prova da nossa justificação. Não há argumentos que nosso acusador possa traçar que sejam capazes de anular as provas trazidas por nosso advogado. A dívida já foi paga. Contra fatos não há argumentos. A justificação da ressurreição. Como vimos, a justificação não termina apenas na morte, mas continua na ressurreição de Cristo. Seu trabalho como intercessor, advogado e sumo sacerdote nos garantiu uma nova vida justificada, baseada não apenas em sua morte, mas em sua ressurreição. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida está associada à sua ressurreição. Jesus se assemelhou ao homem pecador na cruz do Calvário, para que o homem pecador pudesse se revestir do Cristo ressurreto. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4:25. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:3-5. Ora, se morrêssemos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas
vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, do 8 ao 11. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Romanos 8, 10. Assim como Cristo foi ressuscitado, também nós vivamos uma vida nova. Nossa nova vida é de alguém que foi ressuscitado. Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quando somos batizados nas águas, mergulhamos em sua morte. Quando somos levantados, nos erguemos para viver a vida de Cristo ressurreto. Não do Cristo pré-morte, mas do Cristo pós-morte. Uma vez morto, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Assim também, uma vez que estamos mortos para o pecado não tem mais domínio sobre nós. Para nos inserir nessa vida de Cristo ressurreto, Deus nos colocou em Cristo. A justiça de Deus não é apenas uma penalidade cumprida, mas uma vida doada no jardim do Éden após trazer penalidade da morte ao animal. Deus toma sua pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. O animal era inocente, o casal culpado. Depois que o animal tomou a culpa, o casal se vestiu de inocência. A ideia da penalidade cumprida e vida doada também é vista no sacrifício oferecido pelo sacerdote da antiga aliança. O animal que era oferecido pelo pecado como holocausto tinha que ser completamente queimado, com exceção de sua pele. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém terá para si o couro do animal que tiver oferecido. Levítico 7:8. Este couro, esta pele serviria como vestimenta para o sacerdote. O animal que levou sobre si a culpa pelo pecado deixou para o sacerdote uma nova veste. Quando Cristo foi para a cruz do Calvário, tiraram as suas vestes que simbolizaram exatamente sua pele. Jesus poderia ter morrido apedrejado através da espada, de uma lança, dentre outras maneiras, mas ele morre crucificado. A crucificação não é uma morte apenas na questão física, mas também uma punição moral. Afinal, o crucificado morre nu. Jesus na cruz se expôs à vergonha, pois o primeiro Adão também se viu nu. Enquanto isso, os soldados tiravam sorte para ver quem ficava com sua veste. Ele morreu na vergonha dos pecadores para que ele pudesse se cobrir das suas vestes de justiça. Na nova aliança, todos os que receberam a Jesus são sacerdotes. 1 Pedro 2,5. Por isso, nossas vestes hoje são o próprio Cristo. Deus nos inseriu na carne de Jesus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. O véu descrito nesse texto não é o que separava o santo lugar dos santos, mas sim a própria carne de Jesus. Quando sua carne foi rasgada na cruz, um caminho foi aberto, entramos nele e agora vemos o Pai através de Cristo. Existe uma preposição na Bíblia que nos mostra claramente o que significa a nossa nova posição. A preposição em significa lugar ou posição onde está, geralmente usada para indicar a posição dentro. Se dissermos que estamos em casa, você não nos imagina na calçada ou em cima da laje, pois em significa dentro. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios 2:13. Você está dentro de Cristo. Se você estiver dentro de sua casa, verá paredes, utensílios, portas, janelas por todo lado. Cristo é sua casa. Se você olhar, verá paredes de misericórdia, janelas de esperança e portas da graça. Dentro de Cristo não há mais as coisas velhas. Tudo se fez novo.
Dentro de Cristo não há mais condenação, mas justificação. Não há mais derrota, há triunfo. Há proximidade do Pai e não distância. Nosso assento não é o da morte, mas os lugares celestiais. Aleluia. Por favor, não tenha pressa de continuar lendo. Reflita. Sua veste é uma pessoa, Jesus Cristo. Deus não olha para os crentes reunidos e vê uma multidão, ele vê o corpo de Cristo. Quando você se aproxima do Pai, ele não vê um pecador, ele vê um filho amado em quem ele tem prazer. No Velho Testamento, o sumo sacerdote ia para a presença de Deus com um colete que continha 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. O nosso sumo sacerdote não nos carrega sobre seu peito ou sobre seus ombros, ele nos leva escondido dentro dele, como se fôssemos órgãos internos em seu corpo. Nenhum de nós tem visão de raio-x. Quando olhamos para uma pessoa, não vemos o seu estômago. A ilustração pode parecer estranha, mas você não é a roupa de Cristo, é o estômago de Cristo. Você está escondido em Cristo. Por isso, nós temos acesso livre ao trono da graça. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é um veículo, um meio de transporte que nos leva à presença do Pai. Ele é o caminho para os santos dos santos, a porta para a sala do trono. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós, para que nele caísse a penalidade que era para nós. Contudo, nos colocou nele, ou seja, em Cristo, para que, através da sua ressurreição, fôssemos chamados de justiça de Deus. Cordeiro morto, pele doada. Ele levou a nossa morte. Nós vivemos a sua vida. O homem não podia se justificar, por isso Deus teve que tirar a pele do seu filho para trazer a justiça a esse homem. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestides de Cristo. Gálatas 3:27.